no contexto ali da pandemia, que tem um exemplo que me chamou muito a atenção. Então, 2020 e 2021, teve muitos alunos que não foram para a escola, né, de março de 20 para frente e tal. E eu lembro que tinha, né, o caso de uma família em que a menina não foi para a escola, não teve jeito de conseguir colocar ela, retomar, né, antes de 2000, da pandemia ali, 2020 ela estava indo, era uma aluna exemplar, inclusive, pelo que a direção disse. Depois ela não estava indo na escola. E assim, o que eu quero dizer com isso? Ali tem tanto a fobia social, com a dificuldade de sair de casa, e tem aquela questão, por exemplo, se ela tem que ir na aula hoje, agora é horário de sair de casa e ir para a aula, ela está muito ansiosa. Se ela ficar em casa, a ansiedade passa, mas é um contrato com a ansiedade. Então a ansiedade passa a que custo? Hoje ela vai embora, mas se tu tiver que sair amanhã, a ansiedade vai estar pior. Depois da manhã vai estar pior. Então coloca uma pessoa que ficou 1 ano e meio, 2 anos sem ir para a escola. Então assim, naturalmente vai ter uma ansiedade muito alta de ir para a escola, não vai conseguir ir regularmente, como ia antes. Então isso é o contrato com a ansiedade. É o contrato com a ansiedade. A pessoa não consegue ir para a escola. No caso, outros ambientes aí, outras situações, mas esse da escola é um exemplo muito claro. Sair de casa, faculdade, trabalho, sei lá, tem inúmeros exemplos aqui, embora no trabalho eu não tenha visto. Então, fobias específicas é outro tema aqui. O que é a fobia específica? Por exemplo, medo de agulha, injeção, vacina é um tipo específico, não é social de pessoas. Medo de cobra, sapo, cachorro, chuva, dirigir, são fobias específicas. Também tem o TEPT, né, que teve um trauma por causa de alguma coisa. No fim, o tratamento ele não é muito diferente, né? Mas na verdade a fobia específica é quando você tem algo atrapalhando. Eu gosto de separar em duas as fobias específicas, em dois tipos, né? Racionais e irracionais. Por exemplo, cobra, aranha, cachorro, né? Cachorro de porte grande, essas coisas, ela é muito específica, né? E é racional, porque assim, se tu estiver indo num lugar e tiver um cachorro muito grande, você vai ter medo de ser mordido, tipo, você tem esse risco, né? Por isso que os cachorros são utilizados como animais de guarda, né? Você não vai entrar num ambiente que, né, um ladrão não vai entrar num ambiente e roubar que tem ali um lobo de guarda, ele vai ser estraçalhado, né? Então assim, tem sentido você ter medo do cachorro, da cobra, da aranha, tem sentido. Medo de agulha, talvez de se cortar, vai te proteger, você vai ter toques que na cozinha você vai evitar de se cortar, né? Então assim, tem sentido esses racionais, tá? Esses racionais. Os irracionais, por exemplo, o sapo não vai te fazer nada, deixa eu ver mais o que, elevador talvez não vai te fazer nada, avião, sei lá, outros irracionais ali. Embora sempre exista o risco, enquanto você está vivo tem o risco de morrer, tá? Não estou falando que ninguém nunca morreu de elevador ou avião, estou falando que apenas o risco é significativamente menor do que se você está, sei lá, outros meios de transporte, como carro e ônibus, enfim. Mas, enfim, tem algumas questões em relação a isso. Então, você tem que trabalhar esses medos. Se é um medo irracional, você tem que trabalhar de maneira a se expor diretamente. E se é um medo racional, aí você tem que entender o que é esse medo, se você precisa ou não trabalhar, você tem que se adaptar com a situação, né? Por exemplo, medo de altura. Eu tenho medo de altura, assim, né? Só de olhar de alto para baixo, assim. Se eu fosse trabalhar limpando vidro ou em construções altas, eu ia ter que trabalhar esse medo, porque é um medo natural, né? Se a gente cair num penhasco, a gente geralmente morre, né? Dependendo da altura aí que se trata. Então é preciso entender a lógica por trás desses medos e trabalhar, né? Tanto a maioria das ansiedades que eu falei aqui, ela é exposição e prevenção de resposta. Então a pessoa se expõe gradativamente. Por exemplo,
Fobia social, né? Dificuldade de interagir com as pessoas. A pessoa começa a perguntar do mercado de sempre as coisas, começa a perguntar no mercado novo, começa a ir em outros estabelecimentos comerciais, interagir com um coleguinha novo na escola, começa a interagir mais, mandar mensagem de texto para pessoas que não interagem muito, mandar áudio, fazer ligação de vídeo, fazer ligação de áudio. Então, assim, se expor socialmente de maneira que não seja constrangedor, que não seja ruim, né? Sem se arriscar muito até chegar num ponto que normalize ou que consiga viver normalmente em sociedade. Então, assim, vai do mais fácil para o mais difícil. E o tratamento da ansiedade geralmente é exposição e prevenção de resposta, tá? Dando um spoiler aqui para vocês, um bom diagnóstico deve ser feito um bom diagnóstico para ir no caminho certo. O que eu quero dizer? A pessoa pode estar com sono, né, com problemas de sono, por exemplo, desatenção, ansiedade, depressão, qualquer problema aí, e achar que o problema é a ansiedade, o problema é a depressão. Tu resolve o sono, resolve tudo da pessoa. Então, pode ser que o problema não seja a depressão, não seja a ansiedade, seja o sono. É muito importante resolver o sono. A fobia social também é comumente confundida com depressão. Então, a pessoa é triste porque ela não consegue interagir socialmente. E, na verdade, se você melhorar a interação social da pessoa, ela melhora, passa a tristeza. Se você der antidepressivo, o problema continua ali. Então, tipo assim, tá. É bom ter um bom diagnóstico para ir no caminho certo. É muito importante buscar ajuda, tá? Se você está vendo no YouTube e Facebook, tem o meu WhatsApp na descrição. E se você está vendo de um corte, tem meu WhatsApp aqui na legenda, tá? Você pode copiar manualmente ou acessar a minha bio do Instagram.